Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando aí. O pessoal tá chegando. Boa noite, gente. Boa noite a todas e a todos. Hoje é um dia super especial pra gente. A gente tá aqui, né, nesse projeto da Residência Artística do Ponto de Partida, que é um projeto que a gente inventou por causa da pandemia, que é uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer, né? Nem os maiores futurologistas do mundo podiam prever, e a gente está se inventando, se reinventando e fazendo uma residência online que tem sido maravilhosa. A gente tá chegando agora, né, na segunda semana, na terceira, no meio da terceira semana, e o resultado já está sendo super bonito. A gente está muito feliz de fazer isso. E hoje vai ser a nossa terceira live também, né, com a Babaia, que é a nossa queridíssima. A Babaia é uma profissional pioneira no que ela faz, né? Antes da Babaia, tinha-se no Brasil o desenvolvimento de uma técnica muito erudita, do canto erudito. A Babaia foi desenvolvendo junto com outros profissionais, claro, mas aqui em Minas ela é pioneira no desenvolvimento do canto popular, e a gente se encontrou muito cedo na vida. Mas eu vou chamar a Babaia aqui pra gente conversar agora que já tem mais um tantinho de gente. Esse projeto é patrocinado pela CEMIG, através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas, sem a qual grupos igual Ponto de Partida, projetos como a Bituca, Universidade de Música Popular, os Meninos de Araçuaí, são totalmente inviáveis. Ei, Babaia! Ah, cheguei! E aí? Cheguei cedo, Pablo. Chegou na hora boa. Como é que Já estava aqui ouvindo você falar, bonito. nada? Tava aqui no enrolar, né? Enrolando, chegar, ver pau. Ai, que delícia. Deixa eu pôr Vou aqui mais botar um fone aqui pertinho. pra gente ficar, Ah, pro agora, som agora ficar você chegou. melhor, né? Agora você chegou, maravilhoso, com essa voz linda que Deus te deu. Ah, a Babaia, gente, a gente começou a trabalhar junto no Estação 15, né, Babaia? Que foi o nosso primeiro CD. Isso. É, A gente, 1995. é, é Estação 15 Ai, porque era os 15 anos do ponto de partida, né? Esse ano a gente tá completando 40, então vocês podem fazer a conta aí, que lá vai 25 anos, né? 25. Bodas de prata. E aí, foi muito legal, né, Babai? Porque a gente começou com um trabalho muito específico já de cara, né? Que a gente estava acostumado a cantar no palco, naquela época. No Brasil, os musicais fazia esse musical sem microfone, sem nada. Mas a gente chegou para trabalhar contigo logo numa fase que era uma outra história, porque era para cantar para um CD, que era uma coisa muito pequenininha, né? Eu lembro disso perfeitamente, assim, da gente Ser pequenininho, né? treinando não fazer barulho para respirar, né? É, Treinando é, uma projeção um pouco mais é, leve por causa do canto, do microfone. é. E eu sempre chorava, né, Pablo, que eu exigia tanto de você. Nada. Quase que você desistiu de mim, né, Pablo? Ah, mas aí depois eu entendi. Mas, Babai, É, aqui esse ô espaço é todo Pablo, seu, para você começar a contar do jeito que você quiser, como é que você começou, como é que você se fez uma preparadora vocal, como é que você inventou essa profissão praticamente aqui no Brasil, né? eu fui inventada, na verdade, né? Então, Pablo, antes que eu queria falar assim sobre o ponto, né? Porque eu tinha visto a Regina Souza. A gente estava fazendo um musical, o Hollywood Bananas. Não, o Hollywood Bananas. E a Regina chegou enlouquecida, assim, papai, você precisa ouvir um grupo cantando, assim, as músicas que algumas a gente fazia no Hollywood Bananas, né? Direção do Wade, era uma loucura, assim, Tizuma, Marina Machado, Celinha, eu, nossa, era uma loucura, e era maravilhoso. Então,
E ela ficou falando que eu tinha que ver vocês. Aí quando eu fui assistir, mas assim, eu não acreditei na beleza, o beco, né? Era o beco. E eu fiquei emocionada, chorei, e ela chorou. Ela já tinha ido duas vezes assistir, e eu depois fui mais vezes. E aí, eu cheguei no camarim, né, nos bastidores, para dar um abraço neles, e o Lido me recebeu assim, e ele falou para mim assim: Nossa, Babai, a gente queria tanto te conhecer. Eu comecei a chorar. Eu não acreditei. Eu era muito assim, ainda, né? Assim, eu não tinha essa coisa ainda, essa projeção. Eu me senti assim tão honrada, sabe? Tão assim, eu falei, gente, eu não estou acreditando esse povo cantando bonito desse jeito, né? E aí começou o nosso namoro, né? Demorou um pouquinho para a gente começar e foi justamente no Estação 15. Mas eu, assim, foi uma paixão à primeira vista e essa paixão tá aí até hoje, né? Sim. Então, Pablo, contando um pouquinho assim, né? Eu já contei essa minha história algumas vezes. Eu falo assim que o povo já deve saber até de cor quando eu vou contar assim. Chegou a professora de canto. Eu tinha 9 anos e eu ensinava as crianças do Jardim da Infância, da Dona Nenê e Cássia, e eu chegava lá e olha que bonitinho. Eu já ensaiava eles, eu ensinava as músicas, ensaiava, fazia coreografia, ou seja, eu já era ensaiadora, tudo que eu fui na vida depois, né? Mas isso tudo assim, a minha vida sempre foi sempre tudo muito intuitivo. É assim até hoje, para te falar a verdade. Mas sempre foi muito assim, muito intuitiva, mas eu seguia a minha intuição, sabe? E dava certo, né? Algumas coisas precisava ajustar, mas no geral, assim, a minha boa vontade, a vontade que eu tinha que aquilo desse certo, que as pessoas realizassem. Então, eu sempre, também nessa história, eu era intuitiva, mas sempre muito cuidadosa, né? E eu sempre gostei de ensinar. Eu já pequenininha, eu já tinha aprendido violão, eu já ensinava para as crianças, fiz um métodozinho assim bonitinho, sabe? Outro dia a Marina Machado me mostrou um caderninho dela, eu que escrevi o para casa inteiro, o que eles tinham que fazer de exercício. Sempre eu tive essa historinha de anotar, né? Até hoje, anoto tudo, tudo. E eu tinha essa coisa de ensinar. E eu me formei normalista lá em Cássia, eu queria ser professora, só que aí a vida me conduziu para mudar para Belo Horizonte, em busca de mais oportunidades. Eu devo isso a um senhor que ele era fotógrafo, ele foi lá fazer uma. Ele era um mestre de obras, e eu sempre cantava muito na rua, ficava assobiando e cantando, e ele resolveu fazer umas aulinhas de violão comigo para distrair, ele não queria aprender violão, nada, ele queria conversar. Seu José Lima. Eu tenho uma verdadeira assim, paixão e gratidão por ele. E aí ele ia lá e ficava só conversando comigo, eu era adolescente. Aí ele falava assim para mim, Babaia, Cássia, não cabe mais você aqui. Ele fala, não porque com arrogância e prepotência, não. Ele falava, mas você é do mundo. Você vai para o mundo, Cássia não vai sair de você, como realmente é, né? Cássia nunca saiu de mim. E ele falava isso, eu fiquei emocionada agora. Ele me ensinou muito, assim, foi meu primeiro emprego, ai, em Belo Horizonte. Ele me ensinou fotografia. E então isso foi assim, a minha vida foi desenrolando, né? E eu cheguei aqui para fazer faculdade, trabalhar e fiz vestibular para comunicação, cheguei a passar, mas quando eu fui fazer a matrícula, o Rômulo, pai do meu filho, né? Ele era técnico de som, ele trabalhava lá no teatrinho que o Zé Maia, esse ator, né? Que foi da Globo, ele tinha um teatro onde eu vi a Teuda pela primeira vez, numa banheira. Eu recém-chegada de Cássia, não sabia nada da vida, né? De teatro, assim, dessa forma. Então, ele conseguiu uma bolsa para mim para estudar no Palácio das Artes. E aí foi meu grande passo, né? Então eu não fiz faculdade, eu optei por estudar música para minha felicidade, né? E então eu comecei a estudar teoria,
canto coral, eu fazia expressão corporal, que foi o que me ajudou demais nesse tempo todo. O Joaquim Costa, todo mundo lembra com muito carinho dele. Então, e foi assim essa história. Até que a gente tinha um estúdio de ensaio e o Milton Nascimento foi ensaiar lá a Missa dos Quilombos. Então, assim, eu era secretária, né, nas horas vagas, isso eu já cantava jingle na HP e na bemol, já cantava profissionalmente, cantava com os músicos famosos da cidade, conheci todo mundo, Maurinho Rodrigues era dessa época, jovem, menino, Maurinho Rodrigues, Marquinhos Viana, toda essa turma que eram os músicos, né, ainda são até hoje as nossas grandes referências. E então, eles foram ensaiar e eu ficava escutando as músicas, nem olhava para o Milton, morria de vergonha, né? Era aquela coisa linda, era a Missa dos Quilombos. Então, passou um tempo, eu continuei estudando, né? Estudando música e trabalhando com música, cantando nos bares, cantando com os músicos, gravando em discos e tal. E aí, passou um tempo eles resolveram gravar o disco lá no cara. Foi onde que é aquela igreja que a gente fez, o Estação 15, Pablo? Eu acho que foi lá. Não, lá que foi na Borda. Mas o Missa dos Ah, Quilombos não. eu acho que foi no Caraça mesmo. Foi no Caraça, quando eu cheguei lá, eu achei meio parecido. E aí, só que eles já tinham feito a missa e uma das cantoras morreu. E eles me chamaram para entrar no lugar dela. Eu quase morri, né? Porque, imagina, né? Assim, e eu já até conhecia as músicas, porque eu ficava ouvindo, né? Então eu fui gravar no disco. E lá eu soube que o Milton e o Wagner Tiso, o Marcinho Ferreira e o Cláudio Rocha iam abrir uma escola de música popular. E eu fiquei super entusiasmada, falei, nossa, agora eu vou estudar canto popular, né? Vou estudar na escola do Milton, né? Tal. E pronto, ficou essa história assim. Nisso, eu dava aulinha de violão para as crianças. Marina era dessa turma. E aí, eu tô lá na casa do meu compadre, Toninho, que tocava comigo, hoje ele mora na França, um grande músico, Toninho do Carmo. E eu estava na casa dele, tocou o telefone e o José Imar, que era o nosso coordenador no Palácio das Artes, professor, ele falou assim: Ô Babaia, nós estamos formando um grupo de professores aqui na Escola Música de Minas, Escola Livre, e nós estamos querendo te convidar para dar aula. Eu falei, uai, nossa, acho que é para dar aula para criança, né? Aí falei, Tony, você me ensina dissonante, porque eu sou fraquinha. Até... Aí, não, papai, vai, eu te ensino tudo, vai lá que eu te dou uma força. Tá bom. Aí, quando eu cheguei lá, o José Mar falou assim para a secretária, essa é a babá, ela vai dar aula de canto. Aí eu falei, nossa, meu Deus, canto, né? Eu estudava canto, era muito estudiosa, mas era assim, eu tinha formação do lírico, então pronto. Aí fiquei assim, quando eu subi a escada, a minha intuição. Cheguei lá, eu tinha um curso pronto na minha cabeça. Eu contei isso para o Wagner outro dia, que a gente se encontrou ano passado, e ele morreu de rir. E aí, eu tinha um curso pronto e foi. E assim, os meus alunos eram os meus colegas de profissão. Olha a nata de Belo Horizonte, né? Mas eu sei que, olha, eu arranjava uma confusão, Pablo. Aí eles estavam no tip-top ali na Rio de Janeiro. Descia o povo, a mulherada de malha bonitinha, eu pedi para todo mundo de malha. Tizumba era meu aluno lá, Celinha. Então, eles desciam. O que é aquilo lá, gente? O que é aquela mulherada lá de malha? Era eu fazendo aula de expressão corporal com eles. E assim foi. E eu sabia muito bem teoria, então eu dava aula de teoria também e tal. E é isso assim, eu peguei os exercícios que eu fazia lá no Palácio das Artes e apliquei na forma do popular e deu super certo. Então, foi a primeira invenção minha nessa história de professora de canto. E assim, eu me apaixonei por ser professora, deu certo, estava dando certo. E eu comecei a estudar, eu ganhei um livro que era de oratória, que é minha Bíblia até hoje, e desse livro, aí tinha, assim, exercício de respiração soprando vela. Pablo, na semana seguinte, eu tinha uns 35 opções de exercício com vela. Era assim.
Aí as palavras, assim, tudo. Aí eu fui, esse livro foi assim meu norte, sabe? Foi um livro muito importante. Então, nesse tempo, eu tinha uma das alunas que estava formando em foniatria, a Regina Lopes, então ela começou a me ensinar que era costela, ela trazia o diafragma, ela trazia as fotos, que eu uso até hoje essas fotos. Então a Regina, ela foi um norte, assim, porque eu sempre pensava assim, gente, mas eu acho que não é só estudar vocalize, tem algo mais, tem algo mais. E aí, quando a Regina começou a me falar sobre a fisiologia, eu falei, é isso, eu preciso saber isso. Então, ela foi muito importante para mim, sabe? Ela me ensinou muita coisa e a partir disso eu me apaixonei por saber, né? Por conhecer melhor a voz. E sim, foi somando, né? Muitas outras histórias, muitas pessoas maravilhosas que foram chegando, foram agregando, né? Ao meu conhecimento. E aí, nesse tempo, a música de Minas acabou, encerrou as atividades, durou 4 anos, e eu não queria mais nem ser cantora. Falei assim, eu não quero ser cantora, não, eu só quero ser professora. A vida foi, né? Vai conduzindo. Então, eu fiquei dando aula na minha salinha da Santa Teresa, que lá muita coisa aconteceu, né? O Galpão começou a estudar lá, o Max do Sepultura fazia aula comigo, Rodolfo, a Regina Souza. Vou contar um segredinho. Ela chegou lá e falou assim: eu falei, o que você quer, Regina? O que você quer com a aula? Ela falou assim, babá, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ela, ela morria de vergonha. Ela ficou 1 ano sem cantar uma música. Ela me deu muito trabalho. E depois aquela voz maravilhosa, né? Então, assim foi, né? Os cantores começaram a me procurar, foi dando certo. E com isso, depois eu e a Regina, Regina Lopes nos tornamos sócias. E depois a gente encerrou a sociedade, porque aí eu já abri a escola de Babaia, escola de canto, e nós continuamos nossos trabalhos, mas ela era médica, né? Ela tinha a sala dela que não dava certo para mim lá, porque assim, eu estava dando aula, de um lado uma psicóloga falou assim, papai, eu não consigo concentrar com seus alunos cantando. Então eu falei, Regina, você fica aqui, eu vou arranjar uma casa. E assim a gente sempre foi muito amiga, né? Ela me A orientou demais. psicóloga, a Então eu, psicóloga perdeu todos os clientes para você, né, Babai? A pessoa, vou psicólogo nada, eu vou cantar ali para Babai. eu vou cantar. Então foi assim. Aí eu então abri a escola, né? Então aí foi outro marco na minha vida, né? Então tinha uma história bonitinha assim que o Lelo do Skank, ele era meu aluno, né? Então ele falou assim: vou contar um segredinho, tá? Primeira vez que eu conto isso em público. Então ele falou assim: Babai, eu vou ter que parar porque nós estamos fazendo, vamos fazer uma fita cassete para gente, um trabalho novo, com uma banda nova que eu estou fazendo aí, que eu estou participando, mas eu não vou poder fazer as aulas. Nós estamos juntando todas as economias para fazer a fita cassete. Aí eu falei assim, não, Léo, imagina, então não precisa me pagar nada não, quando você tiver dinheiro, você me paga. Tá bom, aí ele continuou fazendo a aula. Passou, isso foi lá na casinha da Santa Teresa, não, lá com a Regina ainda. Aí, olha que linda a vida, né? Quando eu abri a escola, tava assim, sem nada, né? Não tinha dinheiro, aquela confusão de reforma, tudo, todo mundo me ajudando, pedreiro, todo mundo. Aí o Lelo chegou lá com 15 roqueiros. Foram os meus primeiros alunos da escola. Olha que história linda, né? Demais. Uma vez eu contei isso. Melhor que Aí dinheiro, né? chegou muito, imagina, 15 roqueiros. E eu lá. Eu adorava rock, né? Adoro esse tipo de rock que eles cantavam, mais metal, assim. E aí, esse grupo vieram os outros alunos que ainda estavam, né, no Voz Ativa, e assim eu comecei a Babai Escola de Canto, né? E aí depois muitas histórias. Aí eu comecei a formar os professores, eu não dava conta da demanda, e eu formei os professores, que assim, foi outra história linda, assim, porque a gente formou um núcleo de estudo, que para mim foi riquíssimo, mais aprendizado, todos contribuíam uns com os outros, com as suas ideias, e eu tenho muito orgulho, porque assim, hoje, né, esse povo espalhou, se multiplicou,
né? E todos têm muito respeito comigo, muito carinho. Eu sou madrinha de casamento de um, fiadora de outro. A gente é muito amigo, porque eu mesmo fiz os meus concorrentes, mas eu não vejo isso como concorrência, sabe? Eu vejo isso como uma multiplicação do meu legado, do meu trabalho. Eu acho isso muito importante, né? Cada um tem seu canto, cada um tem seu espaço maravilhoso. Eu admiro todos demais. E até hoje, né? Hoje eu ainda tenho agora o Leandro, que foi formado aí, né, pela Bituca, Sim, seu primo, né? sim. E meu grande músico, ele é meu braço direito aqui musicalmente. Tem o Antônio Coelho, todos eles são músicos profissionais, o Antônio Coelho, Paulo Moreira e a Célia. A Célia que foi aluna aí, né? Sim. Da Bituca também, né? Então, hoje eu tenho esse quadro pequeno, porque eu fiz uma escolha de reduzir para ficar mais tranquila. Administrar uma escola não é fácil, não. Então, eu reduzi um pouco mais, né? Quando eu vim aqui para o Mas o Mangabeiras. É Babai, assim essa história. explica um pouquinho para quem está assistindo, que eu não sei se todo mundo entende assim, porque quando você fala que você é uma professora de canto, eu acho que as pessoas podem achar uma coisa que eu acho que você é muito mais que uma professora de canto, né? Como que você chegou assim nesse lugar que você tem? Como é que você se define hoje em dia? Que profissional que você é hoje? Então, primeiro, eu sou uma professora de canto, de origem, Sim, né? E sou até hoje. Quando eu cuido de vocês, quando eu proponho os exercícios, eu observo, né, a técnica, implanto a técnica. Então, eu sou professora de canto. Quando eu vou aí, vocês vão ensaiar, que vocês vão montar um espetáculo, nessa hora eu não estou ensinando, não estou educando a voz de vocês, eu estou preparando para vocês darem conta de cantar no espetáculo e terminar com a voz intacta, né? Nesse momento eu sou uma preparadora. E sou ensaiadora quando eu cuido da música, aí eu entro na musicalidade do grupo, né? Isso eu estou falando do grupo, mas isso é geral, né? Então, quando eu sou a ensaiadora, então eu proponho modificações, eu proponho arranjos, né? Com você, por exemplo, você é um grande parceiro musical, então eu tenho essa liberdade, né, de sugerir que timbre que vai dar mais certo, que intensidade que vai dar mais certo, que vai ficar mais bonito, essa timbragem, né? Essa percepção de um escutar o outro, que eu adoro fazer esse trabalho, né, da escuta, de perceber o outro, e isso faz com que o canto, né, tenha a individualidade, mas tenha uma unidade. Então eu sou essas três coisas, né? Professora, ensaiadora e preparadora. Agora, com relação ao texto, né, que eu também atuo como que foi denominado para mim direção de texto. E nem fui eu que dei esse nome, eu ganhei esse nome. E eu gostei, né? Porque realmente eu dirijo a palavra para um resultado. Mas a palavra final é do diretor que está dirigindo a montagem, o musical ou a peça. Então, eu sou só um passaporte assim entre o ator, eu sou uma ponte entre o ator e o que a direção quer como resultado, né? Então, aí eu vou entrar no que eu também desenvolvi isso num primeiro momento intuitivamente, depois eu fundamentei, e isso eu consegui fundamentar num período em que eu frequentei Curitiba, no ACT, que era o espaço do Luiz Melo e da Nena, e que eu fiquei durante 3 anos elaborando esse material que eu trago, né, para vocês, que eu chamo de recursos expressivos, e que, então, aí eu entro em detalhe da intensidade, da métrica ou a velocidade da palavra. Nós estamos trabalhando isso agora, né, com essa turma linda da Bituca, e do timbre e da velocidade da palavra, da velocidade e da altura, que é a melodia. Porque se a gente for pensar, Pablo, assim, a voz falada é música, né? Ela tem inflexões, ela tem agudo, médio e grave, ela tem agudo, médio e grave, poderia ser lá, né? Agora, o que diferencia a voz falada da cantada é que a voz falada é espontânea e a música, a voz cantada, ela é programada, né? Por uma composição e ela tem que respeitar ritmo, respeitar a melodia, né, o arranjo, tem uma série de detalhes, mas
as vozes, né, que nós pronunciamos, seja falando ou cantando, ela também tem essa musicalidade. Então, o mesmo trabalho que você pode fazer para a voz falada, servindo para a voz cantada também. Mas Então, são essas coisas que... tem uma coisa que eu acho que pode, que as pessoas podem não entender um pouco ou confundir um pouco, porque quando a gente fala assim, o cantor fulano de tal, eu nem vou falar o nome porque eu sei que você não gosta, faz aula com a babaia, né? Fica parecendo que você está ensinando a pessoa a ser afinada, a pessoa a cantar, e às vezes não é isso. Tem um treinamento funcional da voz, sim. né? Porque a Sim, musculatura claro. da voz precisa de um treinamento diário, como qualquer outra Exatamente. parte, né? Eu acho que você podia falar disso. É assim, quando você está trabalhando a voz, né, de um artista, de um cantor que já é experiente, vai mudar a voz dele? Não. Vai dar mais leveza, vai dar mais saúde para a voz dele. Isso a fonoaudiologia também atua muito bem, né? A fisioterapia também entra muito bem nessa história, né? Não é só do professor de canto, é um trio, né? Então, quando, por exemplo, você já é um cantor, então, para que eu vou lá? Para que eu vou em Barbacena trabalhar a sua voz, né? Então, eu vou lá para cuidar que você não force, para que você cante de uma forma produtiva, com qualidade, com consciência e beleza. E satisfação. Porque nada melhor do que você cantar numa performance e se sentir realizado. Nossa, eu realmente cantei bonito, né? Então, as técnicas, elas servem para isso, para aprimorar, para cuidar, né? Para cuidar. Então, por exemplo, vamos supor, você quer, você está com a voz meio cansadinha, não está articulando bem. Então, vamos lá, vamos ajustar. Tudo que a gente faz é ajustar, né? Agora, vamos trazer um pouquinho mais dessa textura, desse timbre, quer dizer, aí você pode propor uma qualidade da voz, porque uma coisa é cuidar, a proteção da voz, a outra coisa é qualidade do canto. Então, como que você vai interpretar, né? Você que está sempre querendo trabalhar a sua voz. Você quer. Estou interpretando exatamente, aí eu também entro nessa história. Mas quem vai definir o que vai ficar realmente, quer dizer, eu proponho, né, possibilidades. Mas quem vai definir mesmo, por exemplo, é você, no caso, é a Regina, que é a diretora do grupo, entendeu? Então eu fico ali para trazer, para iluminar, vamos dizer assim, para esse canto ficar iluminado, para que ele fique protegido, para que ele fique bonito. E é isso, acho que a grande diferença é essa, né? Não vou ensinar a cantar. Por exemplo, você quer ver? Eu já trabalhei, sempre que eu faço esse trabalho, é impressionante. Então, hoje a gente tem os tubos, né, de silicone, o tubo LaxVox, que ajuda muito. Então, vamos supor que você está com a sua articulação ainda assim, tá um pouquinho tensa. Então, você vai lá, faz um V espalmado. Então, você fala. Aí, quando você fala, a voz fez flut. Era só uma coisinha que tinha que fazer, né? Uma articulação interna, que a gente não liga muito para ela, a gente pensa muito na articulação externa. Aí você vai lá, faz uma manobrinha, a voz vem para frente. Então, sabe assim, pega o palitinho, ele alonga a prega vocal. Então, as técnicas hoje são maravilhosas para esse efeito. Então, assim, o Pablo, cantor, nunca fez uma vez e nunca mais precisa? Não, é uma manutenção. Então, essa palavra manutenção, ela é importantíssima, né? É para isso que a gente faz um trabalho com os cantores e os atores. Que isso não acaba nunca, isso não gasta, Os sabe? meninos do ponto estão escrevendo aqui que depois que começaram a trabalhar contigo, nunca mais ficaram roucos em cena, né? Eu acho que tem esse lugar também, né? A gente acaba sendo atleta da voz, né, Babai? A gente muitas vezes fica cantando 8 horas, 10 horas por dia. Isso depende de um treinamento físico mesmo, né? Com ponto de partida, por exemplo, gente, a Babai faz vários trabalhos, né? Um é individual mesmo com a gente. Pega cada ator
e trabalha a sua especificidade, né? Porque a gente tem problemas, às vezes, de dicção, você tem um determinado fonema que você não consegue fazer bem, outras coisas. A gente brinca muito que o canto vai muito no lugar, é muito emocional, né, Babai? Assim, é quase uma terapia, né? Total, total, Mexe muito, total. Ele a reflete, gente chora, a gente briga com a gente mesmo, né? Assim, tem uma dificuldade de mudar, de aceitar, às vezes, alguma deficiência, porque é uma coisa que a gente traz desde lá de trás, né? Desde a infância você fala desse jeito. E às vezes é uma articulação. Então a gente trabalha tanto coisas individuais e com o que eu acho que é o mais legal que a gente faz junto, né? Esse desenvolvimento da estética do ponto de partida, né, Babai? Que eu acho que eu queria que você falasse também. E que, às vezes, a gente não procura só uma estética bela, né? A gente procura a estética que o espetáculo pede. E, às vezes, nem sempre é belo, né? Exatamente. Lembra quando a gente fazia o Mena, aquela vozinha assim, né? Lindo aquilo. Eu, como gosto, né, de uma voz assim estranha, né? Eu acho muito bonito isso. Então, Pablo, essa questão, né, dessa estética, né? Então, quando eu falo assim, por exemplo, dessa articulação, né, que ela é importante. E a gente, quando você falou do emocional, a voz, ela é o reflexo da nossa emoção, né? Por exemplo, no começo da nossa conversa, eu fiquei emocionada e a minha voz alterou. E ela já está alterada porque eu estou saindo de uma sinusite, eu estou panhosinha. Então, entende? Assim, são coisas que são do organismo e do nosso emocional, né? Então, aí, quando você treina, quando você sabe os mecanismos, quando você sabe aonde se amparar para que aquilo não afete a sua performance, é muito valioso. Então, quando você aprende um conjunto de técnicas, um conjunto de exercícios, um conjunto de possibilidades vocais, vai servir para isso. Quantas vezes, Pablo, o ponto de partida cantou sem conseguir se ouvir? Quantas vezes tinha um som, mas algo não deu certo? E vocês cantando lá, assim, quem estava ouvindo lá de fora nunca vai saber que vocês estavam passando aperto. Nunca. Porque não aparecia. Isso não chegava até o público. E isso é resultado de treino, treinamento, né? Por exemplo, vocês confiam que o que você está cantando, o Ronaldo está cantando, a Soraya está cantando, a Carol está cantando, entende? Então, esse conjunto do ensaio do grupo é muito valioso, porque vocês fazem isso e não está ouvindo, vamos embora. A gente sabe o que tem que fazer. E isso é o treino, né? Aí, quando a gente fala atleta da voz, que eu gosto muito dessa palavra, e aqui eu queria fazer só um comentário, você me perguntou lá no começo, da onde que eu tiro, né, essas coisas, e isso veio de quando eu comecei a correr. Eu gosto muito de correr e eu comecei a trabalhar a respiração para correr, porque se a gente não respirar direito, a gente não chega ali, né? Então, eu comecei a treinar e aí eu tinha que fazer musculação, eu tinha que fazer atividade física para as pernas, o corpo aguentar correr, né? Eu comecei a correr corrida longa. Então, o que acontece? Eu pensei assim, falei, olha, se eu tenho que trabalhar essa respiração e eu começava a sentir o apoio, e eu já sabia dessa história do apoio tecnicamente, mas eu não tinha experimentado como fazer isso virar uma resistência, né? O trabalho que eu desenvolvi, e vocês e o Grupo Galpão foram os meus cobaias. Porque aí eu estava justamente trabalhando com vocês, os dois grupos, simultaneamente, e aí eu punha todo mundo para correr. Igual eu fazia, igual meu treino. Vocês corriam trotinho, 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 lembra? E eu já tinha o cachimbinho lá de trás, então eu pus o cachimbinho, pus o S e deu certo, né? Aí depois eu fui estudar, eu fui fundamentar isso, né? Porque que era essa resistência, essa força, né? Que a gente precisa, o músculo precisa disso, né? E aí eu gostava muito da panturrilha, porque ela me dava muita energia, ela bomba muito sangue para o coração. Então, vamos pôr panturrilha para todo mundo, polichinelo.
E foi dando certo, sabe? E deu certo porque tem um fundamento. Eu não fiz também de loucura, né? Eu fiz baseado numa experiência minha, física. Então, todos os exercícios que eu fiz com vocês, eu sabia o que que eu estava fazendo, porque eu experimentava aquilo nos treinos, né? Então, esse tema atleta nem é meu, esse tema é bem antigo na medicina da voz. Mas é porque é isso mesmo, prega vocal é músculo. Então, ela é um músculo como outro qualquer do corpo. Né? Então, se o corpo precisa de uma resistência, precisa de um preparo, a prega vocal também. Só que a prega vocal é mais sensível, ela é mais frágilzinha, né? Porque ela depende de muita coisa. Depende do nosso emocional, principalmente, né? E ela tem umas coisinhas lá que ela não gosta muito, então ela vem à tona o que, que ela não está gostando, por exemplo, uma rouquidão, né? Um cansaço vocal. Eu Só acho que para tem uma brincar um outra coisa pouquinho. daquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que em 95, que já foi logo que a gente começou a trabalhar, a primeira montagem foi o Viva o Povo Brasileiro, né? E que era Ai, que saudade. era uma montagem muito exigente do ponto de vista musical, porque a gente queria contar a história do Brasil através da música, né? Essa música ou ela vinha Isso. cantada ou ela vinha falada, mas era sempre música, né? O texto era música. É, é. E aí a gente começou a aprender a dominar a voz também para fazer outros cantos que não o nosso, né? Assim, canto de lavadeira, de É, procissão, de indígena, africano, português, canto gregoriano, né? E aí isso também eu acho que é uma outra coisa que a gente trabalha muito junto, né? Assim, você proporciona pra gente a gente conseguir fazer exatamente. outras vozes que não são a nossa, tanto para o personagem quanto para o próprio canto, e que a gente consiga fazer sem ficar rouco, sem se Sem machucar, ficar. sem, É, né? Então é, isso é um outro trabalho, é. né? Eu lembro, Pablo, que nessa época, tudo na vida vem, né? Eu falo da minha intuição, mas tudo vem para me iluminar, sabe? Naquela época, eu estava perdidamente apaixonada por vozes africanas, vozes do mundo. Zap Mama. Zac Mama, assim, eu estava apaixonada. Isso vem muito, uma contribuição muito grande da música de Minas, o Paulinho do Aquiti, sabe? Ele me trazia muita coisa, assim, sabe? Me inspirava muito nessas questões de outras vozes do mundo. Então eu estava fazendo uma grande pesquisa desses timbres, sabe? Desses lugares. E aí eu comecei, né? Eu sugeri muitas músicas, eu sugeri muitas formas, e foi um grande aprendizado. O Vivo Povo, para mim, foi um divisor de um trabalho mais ousado, né? E aí eu fundamentei muito na fisiologia da voz para fazer isso. Foi aí que eu entendi assim, o quanto era necessário preparar as vozes de vocês, ter os exercícios certos, não podia ser qualquer exercício. Eu estudei muito, Pablo, mas muito para fazer o Vivo Povo Brasileiro, sabe? E assim, eu aproveito esse estudo, esse aprendizado até hoje, é o meu norte. É. É por onde eu me baseio, sabe? E aí eu fui nas vozes do overtone, aqueles harmônicos. Agora eu estou apaixonada de novo. Eu tenho um aluno, o Guto Brandt, está fazendo uma grande pesquisa. Nós estamos assim envolvidíssimos. Aquela vozinha que sai um assobiozinho assim, sabe? Eu sou apaixonada com isso. Eu sempre gostei muito de outras coisas. Eu gosto de abrir os índios, né? Eu escuto muito os nossos índios brasileiros, a Marlene Miranda, né? Que eu sou apaixonada, e vocês me proporcionaram conhecer a Marlene, porque tinha uma música, né, dela que eu trouxe para vocês. Quando eu conheci a Marlene Miranda, assim, eu não acreditava, né, que eu estava conhecendo. Para mim, ela é uma deusa. A pesquisa indígena que ela fez das vozes indígenas, o legado que ela trouxe, que ela tem, né? Procurem saber, viu, cantores, o legado que ela deixou, né, Pablo? Porque são discos maravilhosos, nossos índios brasileiros têm coisas lindíssimas que estão aí, estão morrendo, né?
E E aí, não só do Brasil, os índios do mundo, né? Assim, que eles têm uma cultura. Nossa, sou apaixonada. quem quiser ver, a gente tá, o Presente de Vô tá no Spotify, nas outras plataformas aí, tem algumas coisas que a gente faz junto com a Marlui, inclusive o Aleluia, que a Marlui, É, na época dos 500 anos do Brasil, ela foi uma das idealizadoras da primeira missa totalmente rezada em Tupi-Guarani, né? A primeira missa Ai, gente, totalmente... eu me emociono. é, Ai, e nesse como é que tempo que eles pode, estão né? tratando os nossos povos originários dessa maneira, né, Babai? Então, assim, eu acho que tem Ai, ai. esse legado mesmo. E a gente precisa. Eu acho que também você pode falar um pouco o que te uniu depois com o teatro, né? Porque o teatro traz outros desafios, né? Porque às vezes o É, cantor é, ele quer cantar bonito sempre. E o teatro tem é, esses desafios. A gente já teve que cantar igual cigano, nos ciganos, né? Já tem que é, cantar no Ciclo do Ouro, a gente fazia muito escravo, que era é, outra é, textura. é, Então, assim, e você trabalha com outros atores, outros grupos, né? Você tem feito muito prosódia para televisão e cinema, que você pode explicar também o que que é é. isso um pouco. Isso. Então, prosódia na verdade, é o sotaque, né? É a forma como você fala. Dependendo da região, da personagem. É muito simples, né? Não tem nada demais. Então, aí você vai, trabalha esses detalhes. Aí entra aqueles recursos expressivos, né? Por onde eu me apoio, né? Porque aí a acentuação é muito importante. Porque cada região, o que muda de um sotaque para o outro é a acentuação, é a métrica, né? Então, aí é preciso também que o diretor me fale o que que ele quer. Por exemplo, uma das primeiras prosódias que eu fiz, que foi o filme do Pedro Malazarte com o Jesuíta Barbosa e a Isis Valverde, e o diretor queria que ele falasse caipirinha, e ele é nordestino, né? E ele tinha um sotaque de lá. Então, o que que eu mostrava para ele? Olha, você está falando com essa musiquinha, agora fala com essa outra musiquinha. Olha aí a música. É a música. Não tem segredo, sabe? Então aí o ator tem que ter uma escuta muito boa musicalmente, para ele entender a mudança. E isso o jesuíta foi brilhante, né? A Isis também. Então é um trabalho artesanal, Pablo. É palavra por palavra. Palavra por palavra, entendeu? Não dá para ser só um contexto. Tem que ir juntando uma por uma. É um trabalho de coxa de retalho. Mas você fica só na modéstia aí, né? Porque tem um trabalho seu disso também, porque você não ensina a fazer só prosódia mineira, né? Esse último que você fez Não, com o seu Jorge era outra história, que, não é? ele é carioca e o personagem dele era paulista, né? Mas é isso, é só mostrar aonde está a diferença, entendeu? É uma pequena diferença. Eu tinha um ator baiano, ele paulista, e os dois faziam. Foi no Irmandade. E eles faziam o personagem paulista. É só isso, às vezes é o X, tirar o X, pôr o S, tirar o S mais longo, curto, por exemplo, mineiro tem muito inho, né? Inho, não tem muito gerúndio, quando, ando, né? A gente tem um pouco assim. Então é muito simples, não é nada assim não, mas é um trabalho muito minucioso, né? Ele é bem filigrana, né? Como diz a Fernanda do Galpão, Fernanda Viana. Isso é trabalho de filigrana. Tem um Mas pessoal é aqui isso, né? mandando beijo pra você, babai. A Nena acabou Ah, de entrar, a Nena! Célia Portela tá aí falando que tá aí já tem um tempão. Todo mundo Ai, que falando que você lindo! é muito modesta mesmo. Ah, não, a Nena sabe, né, da importância que ela tem
na minha formação, né? Como esse trabalho de texto também, né? E nós fizemos agora um trabalho também que foi primoroso para não morrer, né? Que teve isso, né? Veio aqui em Palavra Barbacena, ué. por palavra. Pois é, palavra por palavra. Premiadíssimo, ganhou muito prêmio Shell, né, Nena? O Lido, Ah, mas é o isso. Lido e a Regina estão falando como é que foi o Fuso, que eles acharam que também foi um trabalho maravilhoso. O Nossa Fuso, Senhora. que é a É, adaptação da ixi, terceira margem do rio, né? A montagem do ponto de é, partida da é, terceira margem do rio. é. Então, eu estava bem no começo, né, ainda das minhas experiências, que eu comecei lá em Curitiba, né, no ACT, e então eu pude, e estava muito ainda assim, muito fresco, né, para mim, aquela história toda, e eu pude aplicar com os três, né, o Felipe, o Lido e o João. E assim, nossa, a Regina assim, foi importantíssima assim, né, para eu desenvolver esse trabalho com eles. Então foi isso, né? Eu apliquei todo esse trabalho dos recursos, né, do timbre. E também tem uma coisa, Pablo, que tem que entender a história. Tem outras coisas também. Tem que entender a personalidade do personagem, que isso influencia muito. E essa personalidade, quem vai apresentar? Primeiro, os atores apresentam quando eles estão ainda formando o personagem. A direção concorda ou não, ou aprimora, né? Mas a palavra final é sempre da direção, né? Eu não sou palavra final, eu só sou ponte, né? Mas, então, o Fuso foi assim, primeiro porque a história, né? É uma história muito bonita e ela era muito delicada, ela é muito sensível. Então, o que que eu propus para eles? Que eles trouxessem essa camada da palavra, que não tinha muito entusiasmo, não tinha uma coisa assim, porque eram personagens mais, né, introspectivos, eles tinham um detalhe assim da fala, e cada um tinha uma particularidade. Né? Cada um tinha um jeito de falar. E pensando assim que eu estava trabalhando com três monstros, né? Hum. Três monstros do teatro, né? Os três excelentes intérpretes. Então, assim, o Fuso foi meu norte também, sabe? Para que eu evoluísse, né? Nessa questão do texto. E aí são as experiências, são histórias, né? Agora, hoje eu fui olhar, assim, quantas histórias eu fiz com ponta, assim, eu estava vendo meu currículo. Aí, assim, deu 204 espetáculos. Eu falei, gente, como é que eu dei conta de fazer isso tudo? Como é que pode, né? Claro que tem gente que deve ter feito mais, mas assim, Ah, eu mas falei, nossa, e aí quantas histórias, né? depois a gente ainda colocou os meninos de Araçuaí nessa jogada, né, Babai? Que aí muda tudo, né? Porque trabalhar com Aí muda criança tudo. é diferente tanto da Nossa, parte assim, fisiológica quanto da parte de construção mesmo, né? Você não pode usar as mesmas ferramentas porque eles não dão conta, né? nossa, não, para eles tinha um aquecimento específico, né? De E uma forma mais agora, lúdica de fazer, de brincar, né? De trabalhar não, e aí brincando. você, e sabe, Pablo, você é um grande aprendizado. A Regina, então, assim, ela tem uma capacidade de cuidar das crianças de um tal jeito, eles ficam tudo na mão dela. E ela faz aquilo, ai de quem fizer qualquer bobagem com uma criança. Ela vira bicho. Porque a Regina, ela é educadora, né? De formação, ela nasceu educadora. Sim. E ela traz isso o tempo todo, né? Ela cuida daquelas crianças, meu Deus, que exemplo, que modelo, sabe? E ela, assim, a gente tem que aprender o tempo todo, ela é uma aula, né? De como lidar. Ela faz cada dinâmica, cada coisa, quando vê, eles estão cantando, eles estão fazendo. E o Ponto também desenvolveu uma técnica muito interessante de ensinar. No instantinho, eles estão aprendendo e já estão dançando e estão cantando, né? E aí eu entro para lapidar, para timbrar, mas tem um aprendizado que é impressionante, assim, como que vocês têm já uma metodologia, né? Vocês criaram uma metodologia. Isso vocês fazem com as crianças, com os adolescentes, com todos que vocês passaram, né?
Sim. para a Árvore da Vida, da Fiat, né? E outros, e adultos também. E no instante eles estão cantando a quatro vozes, perfeitos, ninguém erra, e tem que dançar e tem que cantar. E é lindo ver. Vocês todos, vocês são muito educadores, sabe? Vocês têm uma qualidade para isso, né? De transformar alguém que nunca cantou, de repente está lá e põe figurino e dançando e se sentindo artista. Isso é humano demais, né? É maravilhoso. Eu É. aprendo demais com vocês. Ah, Vocês são uma aula para mim. nós É uma também. aula. A Júlia falou que 204 espetáculos, tá? A Babaia faz parte do teatro, da história do teatro brasileiro. E é verdade, né? E É. a Amélia de Montevidéu tá aqui te mandando beijo. O João Melo entrou Amélia! aí agora. Ai, é o Galpão. Ai, outra história linda, né? Vou voltar. Foi É. outra história linda. Meu Deus. Ai, não posso nem pensar que eu choro. É, que bom. Fala que eu mandei um beijo para ela depois. E outra O coisa, Pablo, aquela que a gente tá com a residência artística, né, agora, tem 12 residentes trabalhando com a gente, e a última aula que a gente teve junto, a Babaia estava explicando que você catalogou quantos sentimentos, você falou? uns 500, uns 500 emoções. Emoções, né? Olha aqui, olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês verem como que eu tô agora entusiasmada. Só que, olha aqui, são 6 páginas, tem uns 500 emoções aqui, assim. E eu trabalho profundamente, olha que legal. E esse aqui eu vou no dicionário e vejo o sentido das emoções, e aí é um trabalho muito legal esse trabalho, viu? Ele é muito profundo. Mas ele leva mais tempo, assim, ele é uma coisa. Ele faz parte dos recursos expressivos, tá? Porque é onde você se expressa, né? É o resultado, né? Mas é Mas isso, dá né? aquele lá que você deu na aula, que é legal demais, o povo vai adorar. Rapidinho. Das 3 emoções? É, Das três? tipo, Ou da música? candura, como é que é? Então é carinho, candura e amável. Isso numa ordem crescente de emoção, isso é um estudo, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, Pablo, você tá muito bonito hoje. Aí eu falo, Pablo, você tá muito bonito hoje. Pablo, você tá muito bonito, Pablo. Entendeu? Então, o que que vai acontecer? O amável, eu só estou fazendo um elogio, não chega a ter carinho. Às vezes eu não tenho intimidade com você. Então eu falo, Pablo, você está muito bonito hoje. Palavras amáveis, gentis. Aí o carinho, eu tenho que chegar um pouco mais até você, né? Aí eu saí do gentil. Aí eu falo, Pablo, você está muito bonito. Aí eu tenho um pouquinho de sorriso, aumentei a intensidade, dei ênfase, alonguei a palavra um pouquinho. Olha a métrica, tá? E lembra que a intensidade é que chega na nossa emoção, é ela que nos pega pela emoção. Aí a candura é nós mineiros, né? Fábio, você tá muito bonita. Aí eu vou além do carinho. Então, são exercícios que, assim, quando a gente pensa nos grupos, né? E a emoção, Pablo, ela tem, assim, não existe uma emoção só, não tem como. Você está falando palavras diferentes ou cantando palavras diferentes, mas tem um contexto, né? Que significa aquele tipo de texto e aquele tipo de música. E você vai fazendo as variantes. Esse estudo eu amo de paixão, porque ele vai mostrando essas nuances, sabe? Então, eu vou fazer um pedacinho cantando. Pode ser? Pode. Então, eu faço assim, ó. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar. Vou fazer só até aqui. Aí eu faço. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar. Ó, dei outro sentido. Modifiquei a métrica, mas estava ainda chapadinho. Agora eu faço. Há canções e há momentos que eu não sei como explicar. Tá vendo? Olha a intensidade que ela fez. Não sei se ficou bonito, mas eu passei uma emoção.
né? Sim. Entende? E assim vai, né? Aí vem o timbre, eu posso fazer canções. Aí eu sombreei. O timbre escuro, ele te pega mais, ele é o timbre do aconchego, da sensualidade, do carinho. É aquele soprinho que a gente dá levinho para não prejudicar a voz, né? Não é? É uma coisinha sombreada, por isso que ele chama escurinho. E aí você pode também, de repente, que eu não sei como explicar. Pode dar uma fechadinha, aí depende, né? Estou dando um exemplo aqui, nem combina com a música, mas só para. Gente, desculpa, eu tô numa coceira no nariz, mas a rinite tá. Ô, Pablo, mas eu queria só falar uma coisinha importante, já que você me perguntou tanto essa coisa do começo, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar texto também intuitivamente, porque o Gabriel Vilela, que é meu grande mestre também, né, meu grande norte, ele me pediu para trabalhar a voz falada do Eduardo na Rua da Amargura, porque o Eduardo tem a voz médio aguda e ele estava fazendo o Cristo muito leve e ele tinha uma cena que ele tinha que falar um pouco mais denso e ele não conseguia. Aí eu fui lá, peguei o grave do Eduardo, o grave dele, e elaborei a fala, ensaiei com ele a forma de falar mais grave. Pronto, foi aí que foi o começo. Aí, a partir disso, o Gabriel, em todas as peças dele, né, todas as montagens, ele sempre me pediu para trabalhar o texto. Aí, claro, né? Eu fui para Curitiba com ele para trabalhar lá, a Aurora da Minha Vida, quando a Nena me chamou para trabalhar com os atores, para dar aula de canto, e logo depois eles montaram o ACT, que aí eu fundamentei mesmo, assim, para valer esses estudos que eu chamo de recursos expressivos. Que é só isso, é um recurso, né? É um efeito. Só para fazer uma referência a um começo que foi importante, né? Para Mas mim. alguém colocou aqui, eu não lembro mais, desculpa, gente, mas que você é pesquisadora demais. E isso é uma característica É, impressionante sua, né, Babai? Porque, assim, é. é, quem ouve ela falar assim, gente, acha que ela não sabe nada de. Ela sabe tudo de fisiologia, aí ela sabe todas as Ah, partes do corpo que envolve a voz. Agora está estudando a coisa do ouvido, como treinar é, a musculatura do ouvido, porque ela está descobrindo, ela é, descobriu junto com. Claro que tem sempre é. profissionais envolvidos. Ela é E uma fisioterapeuta que está especializada em respiração para cantora, a Joyce Cunha. Mas eu estou fazendo um trabalho também auditivo com a Carla Barrilo, que ela trabalha com audição, para que eu não perca a minha capacidade de memória. Eu vou fazer 70 anos. E está sendo maravilhoso a minha atenção, sabe, assim, é uma prática que eu estou fazendo. Isso eu gosto, Mas eu sabe, Pablo? acho Eu gosto bacana você de. falar, por exemplo, que é uma coisa que a gente não pensa, né? Que, sei lá, a musculatura do ouvido ela é igual a musculatura do braço. Então você vai envelhecer, É, seu braço vai ficar mais mole. A musculatura claro, do seu ouvido claro, é normal. vai ficar mais É, mole se você não exercitar. é, A tendência é que é, você perca nitidez, é, qualidade, fica claro. preguiçoso o seu É, corpo, né? é. E a respiração, eu tenho feito uns exercícios, Pablo, assim, que ela vai. É todo diferente. Assim, eu uso esse aparelhinho aqui, ó, com ela, sabe? Eu não vou aplicar nunca em vocês, porque eu não sou fisioterapeuta. Ele respira. Eu faço ele para correr, para treinar para correr, sabe? E assim, a minha capacidade pulmonar assim, aumentou muito, sabe? Mas eu faço isso para mim, para que eu continue viva, né? Eu cuido de vocês, mas eu também preciso entender como que está o organismo para isso, né? Para poder ajudar vocês melhor. Eu já estou com várias técnicas, Pablo, quando a gente encontrar. Já tenho Babai, vários exercícios novos. tem uma notícia muito ruim para te dar. Faltam 1 minuto e 45 segundos. Ah, Pablo, é mesmo? Ih, falou muito, né? Acho que todo mundo vai ter essa mesma sensação, porque foi uma delícia. Você Ah, sabe disso, Pablo. mas falar é sempre bom, né? Que você é uma referência para a gente. Não Oh, existe o querido, ponto de partida obrigada. da forma que ele é sem você, né? Você Oh, querido, tem obrigada. um trabalho Obrigada. da identidade do grupo, né? Muito mais que um trabalho técnico, né? Faz parte da identidade Obrigada. do ponto de partida, o jeito que a gente canta, tem muito de você, o que a gente atua.
E a gente aprende Ô, todo querida, dia. obrigada. Isso a gente não consegue, não, mas a gente Obrigada. tenta ser tão Consegue, generoso e tão amável consegue. quanto você é. Ô, querido, obrigada. Ô, Pablo, eu queria só falar um pouquinho antes que acabe rápido, que eu quero agradecer ao Tião Rocha, porque ele, assim, ele é minha referência. Ele nos trouxe os meninos de Araçuaí, que foi uma bênção para gente, né, ter tido essa vivência. Eu acho assim, eu quero agradecer a todos, toda a equipe de produção do Ponto de Partida, vocês todos, os atores que eu amo de paixão, essa produção linda que cuida da gente, que assim, é tão amoroso. A Bituca, né, que eu tive tanta oportunidade aí na Bituca, quando inaugurou, né, eu dei 9 anos de aula aí. Então, eu sou muito grata a vocês, tá? Se eu tô onde eu tô, vocês fizeram parte dessa história e me enriqueceram muito, muito. Pode ter certeza disso, viu? Ah, obrigado. 5 segundos. Beijo.